Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e estou aqui para a gente falar sobre o quarto episódio de Invasão Secreta, Beloved ou Amado. Uma parte na saga na qual o Fury vai ter que escolher entre algumas coisas bastante difíceis que vão envolver aí sacrifício. Se eu tivesse que dizer, eu apostaria que esse episódio aqui, pelo menos na minha ótica, foi aquele que teve os pontos diferentes mais extremos separados entre si. Os momentos calmos e intimistas se aprofundam bastante, mas quando a ação começa, ela também vai em níveis que até agora nessa série a gente ainda não tinha visto. Porém, muito mais importante do que essa tal ação e aventura é sim justamente essa parte mais de suspense, do drama, que traz as coisas para um nível ao mesmo tempo muito mais pessoal, porque já que o que está em jogo aqui é justamente as vidas das pessoas e o que compõe a vida de cada um são as pessoas mais próximas, os entes queridos, os amados, mas também a gente tem o outro lado dessa moeda, porque toda a aposta do que está acontecendo cria um perigo bastante global e eminente. É tipo o mundo indo pro beleléu mesmo de forma bastante definitiva. Parte do que gera esse nervosismo então é justamente esse fato de que tudo na verdade de certa forma rola como se fosse um grande jogo, porque não tem exatamente essa coisa de certo e errado em um jogo que deixa muito pouca ou nenhuma margem para erro. Então é como se boa parte do tempo o Fury tivesse ali numa espécie de jogo de pôquer em que ele é obrigado a blefar, mas nem sempre ele sabe se aquele é o momento certo, se a outra pessoa do lado de lá é exatamente a pessoa que ele deve confiar para a próxima movimentada das peças desse tabuleiro e tal. Eu realmente estou gostando bastante dessa série aqui. Eu diria inclusive que dessas séries da Marvel feitas pela Disney, ela é até agora a que está me agradando mais. Não significa que eles não possam pisar na bola, não significa que eles ainda não possam fazer alguma coisa que vá me desagradar de alguma forma, ou que eu vou olhar e falar, puxa vida, dava para ter passado sem isso. Mas comparado com outras séries que vieram antes, que mesmo tendo assuntos muito interessantes, coisas que eu estava com muita vontade de acompanhar, achei alguma coisa caolá bastante imperfeita. De repente, desde WandaVision, lá, aquele final que não me convenceu muito, parece que eles propõem algo e entregam um final que não é exatamente compatível com aquilo. Sem falar que às vezes algumas das coisas das histórias dos personagens que estão sendo mostradas ali tem várias camadas em que algumas são mais atraentes do que outras. Aqui nessa série eu tô achando que tudo o que eles estão trazendo tá muito de bom gosto, muito bem feito. Uma proposta que, por mais que não tenha a ver com como essa coisa dessa história, dessa invasão Skrull acontece nos quadrinhos, você deixando a comparação de lado, a história que está sendo contada tem um baita propósito e está sendo apresentada de uma forma em que só tem méritos. Eu não vi nada até agora que tenha me tirado dali para deixar de curtir o que eles estão me entregando. Coisas que talvez a mais próxima disso tenha talvez sido a do Falcão e Soldado Invernal, que também teve ali um pouco dessa coisa da espionagem e tal, mas mesmo o que representava os perigos ali, os antagonistas, talvez não tenham sido algo com o mesmo grau de carisma que tenha motivado a minha atenção da mesma forma que está acontecendo aqui, porque esses são 3 gêneros que me agradam muito, que eles conseguiram misturar de uma forma que eu acho que tá dando um baita samba. Tem a ficção científica que apresenta alienígenas aqui, coisa que eu gosto bastante, dentro de um mundo de super-heróis, que é outra coisa que eu também curto demais. Tudo isso misturado no pacotinho da espionagem, que é um outro tema que mora dentro do meu coração há muito tempo. Eles estão conseguindo dar um baita de um equilíbrio aqui, que as histórias de espionagem estão com uma super pegada sci-fi que está indo muito bem. Eu vi algumas pessoas fazendo reclamações pontuais a respeito da série. Parece que a Disney e a Marvel andaram perdendo um pouco da audiência, o que também é consequência justamente dessa coisa aí, da tal da fadiga de super-heróis, deles estarem jogando tanto material a respeito desse assunto no mercado, mas eles estão sim fazendo algo aqui que é uma outra receita, com outros ingredientes,
tá fugindo da fórmula e ainda assim o pessoal parece reclamar porque não está encontrando o que encontrava antes. Isso é bastante irônico e eu acho que a galera devia dar uma repensada exatamente no porquê que está reclamando de certas coisas. Todos têm o direito de reclamar do que quiserem, é claro. Mas de repente estão perdendo coisas muito bacanas aqui por um achismo que talvez, e apenas talvez, não seja tão real assim. Galera, peço a vocês, por favor, deixem um like, isso ajuda bastante no meu trabalho aqui no canal. Inscrevam-se e ativem as notificações, assim vocês não perdem os próximos lançamentos. Eu convidei já o pessoal aí para fazer parte do momento dos Telanautas. O pessoal parece que anda bastante tímido. Não sei se é por falta de audiência para a série, se é por falta de audiência para mim e para o canal, ou se de repente é só uma galera que está sim curtindo tanto os episódios quanto os vídeos, mas não tem lá muito o que manifestar. Talvez não tenha teorias ou comentários muito específicos a serem feitos. De qualquer forma, galera, se vocês puderem fazer esse favorzão pro tio Heitorzinho aqui, peço que vocês pelo menos deixem escrito nos comentários algo como invasão secreta, simplesmente para poder dar uma movimentada lá e eu saber que vocês estão acompanhando junto comigo com interesse. Fico muito grato a quem puder ajudar. Valeuzão, galera! A partir daqui eu vou dar uma recapitulada e comentar as coisas mais relevantes e importantes que aconteceram no episódio. Vamos lá, galera, que esse episódio foi bem maneiro. Sem ser lá uma grande surpresa, a primeira coisa que a gente vê é a conclusão justamente da ligação imediata com a cena do episódio anterior, que a gente tinha visto o Gravik atirando na Gaia, e a gente vê aqui que realmente ela de fato não morreu. Eles até mostram uma cenazinha de flashback que na primeira oportunidade que ela teve, ela pegou lá as memórias da técnica daquela máquina, entendeu como é que funcionava, foi lá e deu superpoderes de Super Skrull para si mesma. Não sei quais, se ela pegou todos os que estavam lá disponíveis, mas pelo menos os Extreme, que dão poder de regeneração para ela, ela pegou. É assim que ela sobrevive ao tirambaço que ela toma no peito, para poder aparecer em mais episódios dessa série aqui. Até porque, vamos e convenhamos, você não chama a Emilia Clarke para fazer uma participaçãozinha qualquer e matar ela daquele jeito, né não? Aí a gente dá uma passeada lá por 2012, um pouquinho depois da Batalha de Nova York, e a gente encontra justamente a Priscila com o Fury, que na verdade essa Priscila é a Skrull Vera. A gente vê eles interagindo um pouco mais, o que dá mais uma aprofundada no relacionamento dos dois, traz pra gente um pouco mais de estofo para essa vida, esse casamento pregresso, já que eles estão usando essa personagem de forma um pouco ambígua pra gente não saber se ela representa de fato uma aliada ou talvez, quem sabe, uma inimiga infiltrada ali com quem ele deva tomar cuidado e tal. Mas eles colocam certos pontos de diálogo que mostram que existe sim uma relação de amor entre eles. Inclusive ela acaba falando sobre quando ela lê no jornal a respeito da participação dos Vingadores na tal Batalha de Nova York, que ela tinha certeza no coraçãozinho dela que algo daquele tipo só poderia ter sido alcançado com a mão dele para juntar todo mundo, porque ela sabe que ele é esse tipo de homem. Inclusive nas conversas ela acaba citando a respeito do poema que ela está lendo, do livro que ela está gostando ali e tal, que tem tudo a ver com aquele negócio de como ela se sente em relação a esta coisa que é bastante emocional, que é capturada por poemas. Algo que mesmo sendo uma Skrull ela consegue apreciar, porque é algo que vai além de algo cultural, de se é dessa ou daquela espécie. É algo que mostra que espécies diferentes conseguem sim ter uma troca plena de algo que vem de dentro do coração, das emoções, não apenas do lado racional. E ela faz lá uma leitura para ele a respeito do que está escrito no poema, que mostra justamente essa coisa dessa plenitude, do lance do querer ser amado e tal. E marquem, porque as frases que eles fazem, aquela espécie de jogral, ela lê um pedaço, ele lê outro pedaço e tal, acaba chegando no lance de que isso vai mostrar que ele de fato leva a sério as coisas que ela fala. Não é simplesmente uma relação ali que talvez ele tivesse
lidando com ela quase como se fosse um, tá bom, né? Ela até consegue ficar com uma aparência de uma mulher que é atraente pra mim, mas eu não vou me envolver assim amorosamente. Tenho uma vida pra levar com ela aqui, mas de repente eu vou manter a coisa só no suficiente, porque assim eu fico de olho nos screws, aquele negócio todo. A gente vê que eles vão além disso. Realmente a existência de um na vida do outro faz uma diferença bem maior do que simplesmente o convívio de dois seres que estão lá para espionar um ao outro. A gente sabe que em história de espionagem costuma ter muito disso, de um determinado agente que fica lá adormecido ou aguardando o momento por anos, às vezes décadas do lado de alguém, fazendo de conta que é um cônjuge para aquela pessoa, para quando chega na hora certa, de uma forma desapegada, simplesmente cumprir a sua missão. É muito comum que a gente veja que existe um preço a ser pago por esse tipo de situação, que às vezes a pessoa tá ali super de má vontade, ela não gosta, apesar dela ter que transmitir um amor de faz de conta, uma coisa artificial, ter às vezes ali uma sedução, uma coisa que aquela pessoa não traz nada para ela, não ativa nada nela, mas ela tem que fazer de conta para poder parecer que tá fazendo o trabalho do jeito certo. É o famoso se vai me enganar, me engana direito, não ser percebida que tá ali simplesmente para cumprir tabela. Mas também tem o lado de que mesmo que esse seja o caso, esse envolvimento faz com que muitas vezes uma pessoa que foi mandada ficar do lado de outra simplesmente porque esse era o plano, acabe se apaixonando de fato. E aí o tiro sai pela culatra. Saltando para os tempos atuais, a gente vê a tal da Priscilla Fury, então indo lá para tal igreja, que ela tinha recebido a ligação quando estava no cofre do banco, pedindo para ela se encontrar. O cara chega lá, ela troca uma ideia com o Rhodes, que para encurtar essa parte da história, o que de importante sai dali é quando ele diz algo para ela do tipo: hoje ou o Fury toma um tiro ou você é quem vai tomar. Essa parte está acontecendo mesmo com ela demonstrando que, puxa vida, dá para tentar seguir por um outro caminho. O cara é um cara gente boa, a gente de repente tenta fazer o plano de uma forma que não precise chegar nisso e tal. Mas esse Skrull que está fazendo o papel do Rhodes ali dá uma apertada, faz com que ela sinta uma pressão ali. E a gente vê por outro lado que o danadinho do Fury tá ouvindo tudo lá de outro lugar. Que ela tá com um escuta plantada nela ali, e então não é como se o cara estivesse sendo pego de surpresa. É aquele velho papo do ele estar alguns lances e jogadas mais lá na frente. Quando a galera tá indo com a farinha, ele já voltou com o bolo, já se lambuzou inteiro. Aí a gente vê a galera do Gravik se preparando para fazer a tal da missão que vai rolar no dia seguinte, com eles combinando e deixando claro que o ataque tem que ser percebido como tendo sido feito por russos especificamente. Tem que ser uma coisa estrondosa, espalhafatosa, para não deixar dúvidas, tanto na forma como eles vão agir, quanto nos detalhes que podem vir a ser percebidos por quem está envolvido lá. Tem que realmente ficar a impressão de que quem causou isso daí foi os caras lá da terra do Putin. Aí então a gente tem a oportunidade de ver uma cena entre pai e filha, o Talos e a Jaya, que é uma cena que acaba servindo para dois propósitos. O primeiro é colocar duas pessoas que de fato se amam, como o título do episódio diz, juntas, pessoas que têm uma ligação que vai além, tem o lance do sangue também, pessoas ali que querem estar juntas e estão fazendo o que estão fazendo com todo o sofrimento do atual presente momento, para protegerem justamente umas às outras. Essas são as pessoas mais importantes. Então essa seria a primeira camada desse encontro, dessa conversa que eles estão tendo. Por outro lado também, a Jaya está deixando claro que ela está lá porque ela precisa ver qual é o plano do pai, se ele vai dizer alguma coisa que consiga convencer ela de que existe a chance de que eles vão vencer, se existe um plano, alguma forma de raciocínio para ela poder saber o que fazer, porque ela sabe que o Gravik pode até ter um plano medonho que está vindo ali na esquina, mas o plano dele tem sim muita chance de dar certo. Então ela precisa ser convencida. O problema todo a gente vê que o Talos tem um grande coração, uma forma de ver a coisa, que ele bota uma fé e esperança de que tudo vai dar certo se eles fizerem as coisas do jeito correto. Só que tem esse grau de algo muito juvenil na forma como ele vê, como se as pessoas fossem capazes de, se eles fossem bonzinhos, se eles agissem da forma legal e contassem a verdade,
eles iriam mostrar que eles podem sim receber confiança e que a galera das Nações Unidas, do planeta em geral, poderia aceitá-los como novos moradores oficiais desse planeta. Ela sabe que esse plano tem pouquíssima ou nenhuma chance de dar certo. E aí fica aquele negócio, como é que ela faz para ter esse embate ideológico com o pai num momento tão complicado? Porque aquilo ali não tá rolando num jantar onde cada um de um lado da mesa fala o que acha e se de repente um tiver certo ou o outro tiver errado não vai mudar nada porque é só uma conversa. Aqui, essa conversa vai mudar as coisas sim, porque é a conversa que está tendo justamente pelas pessoas que estão fazendo a coisa acontecer. Ela comenta que ela tem vontade de poder usar a própria pele. Isso significa que ela gostaria de poder ser ela mesma sem ter que viver embaixo dessa fantasia de faz de conta que ela é uma humana. Ela acha inclusive que esse tipo de coisa que está sendo oferecido pelo Gravik ali talvez tenha um preço alto demais, mas que talvez eventualmente acabe sendo possível. Então uma coisa que eu acho que vale a pena comentar a respeito dessa personagem, quando a gente vê as cenas com ela novinha, lá em 1995, 1997, ela tem uma aparência ali cândida, até meio pueril, como se fosse uma mocinha ingênua, frágil. Mas com o salto temporal e a gente chegando aqui, a gente vê que ela é uma mulher madura, amargurada, cansada e quebrada, que está num ponto onde ela está chegando a não ter nem tanta fé, nem tanta esperança no futuro, o que é muito triste. Então a gente vê que o episódio, mesmo tendo o título falando a respeito de ser amado, ele também mostra as consequências de alguém que vive em meio ao ódio. Aí a gente tem a cena da Priscilla e o Fury, quando ela chega em casa e ele tá lá fazendo as coisinhas na cozinha, aquele negócio todo, sorrisos e aquela cara de que tá tudo bem, hahaha, veja só. Mas em pouquíssimo tempo eles cortam o bullshit e deixam claro um para o outro que ele sabe exatamente o que está acontecendo. Não conta especificamente que estava ouvindo a conversa, mas ele deixa claro que está ligado na dela. E aí a conversa passa para um outro nível, onde eles são obrigados a lidar no campo da honestidade. É óbvio, num mundo onde você não sabe em quem confiar, você não sabe se a outra pessoa está sendo honesta o tempo todo, então você tem que tentar filtrar. Mas eles criam a cena de uma forma onde os diálogos são feitos para justamente colocar à prova esse negócio de se o amor venceu o lance do dever, se de repente ele consegue confiar, mesmo que sabendo que ela está sendo obrigada em fazer alguma coisa que vai além da vontade dela, por coisas que ela não tem escolha. Mas a coisa vai sempre trabalhando ali naquele ping-pong tenso, aquela coisa que vai fazendo com que a situação vá se tornando cada vez mais difícil de você saber o que vai acontecer depois. Ela acaba no meio disso então contando de onde ela tirou a identidade da tal da Priscilla, esta mulher negra que está ali na frente dele. E fica aquela questão de por quem é que ele se apaixonou, pela Screw Vera ou se pela humana Priscilla, o que no fim das contas a resposta mais honesta é nem por uma nem por outra, mas por uma mescla artificial que foi criada, tanto pela circunstância quanto por ela mesma. Ela mesma não sabe dizer exatamente quem ela é porque ela está vivendo esse personagem por tempo demais. Existe verdade no personagem porque ele já teve tempo de se consolidar como sendo algo que é o que é. Mas por outro lado, isso talvez não represente quem ela era lá atrás. Nesse ponto, também a coisa já não chega a fazer tanta diferença assim, porque eles não vão voltar no tempo para encontrar quem eles eram. Eles têm que lidar com quem eles são. Então, mais uma vez, fazendo uma conexão com aquela cena que mostrou eles se encontrando lá em 2012 e ela lendo o poema, a gente vê que ele lembra sim das palavras que foram ditas lá. E aí eles fazem uma troca novamente aqui para mostrar que existe sim uma troca de sentimentos que vai além do dever. E quando a câmera faz todo um mistério ali de não saber exatamente o que aconteceu, quando a gente escuta o disparo, a gente vê que ambos dispararam sem ser capazes de mirar um no outro, o que mostra que no fim das contas o amor venceu. E aí fica aquela dúvida de se eles precisam de um divórcio ou renovação de votos. Vale lembrar que a gente neste ponto do episódio já está chegando pelo menos na metade sem ter tido grandes cenas de ação, e elas realmente não fizeram diferença. Todas as cenas até aqui me deixaram tão interessado, ou mais interessado no episódio e na série, do que muitas cenas com muito mais ação, muito mais grandiosas que aconteceram em séries passadas da Disney, da Marvel.
O que é algo que eu preciso dar os parabéns para os caras, porque é o tipo da coisa em que toda a carga da qualidade tá na história. Aí a gente vê lá uma alienígena gatinha tomando banho, uma Skrulzinha lá se lavando e tal, e logo a gente descobre, vejam vocês, que é o Rhodes. Então é uma subversão dupla, já que não só ele é um Skrull, como ele é uma Skrulina. E aí, surpresa, motherfucker, quem é que tá lá? O Fury, que acabou de invadir, o que não é difícil quando o cara é um espião 5 estrelas, mas irrita. O papo segue cheio das alfinetadas. O Fury tá tentando fazer aquela de, não, eu vim aqui, mas é só pra gente não ficar mal, porque eu não gostei da forma como as coisas acabaram no outro dia, achei que a gente foi meio rude um com o outro, tô vindo aqui, ó, bandeirinha branca, tal, tô em paz, levo um whisky classe A, daqueles que são mega caro, mega saboroso, aqueles que tu encontra em qualquer lugar. Chegava fazendo aquela oferta de vamos aqui tratar um negócio de boa, tenho inclusive que te falar, olha só, vou falando pra você, tenho minhas fontes, tem algum agente Skrull lá do lado do presidente? Claro, como se ele não soubesse que ela mesmo é uma Skrull, não que ele saiba que ela é ela, mas de qualquer forma, ele vai fazendo aquela jogada ali para tentar se aproximar, só que ele de fato não tá nem aí. Se esta cidadã, se o Rhodes vai acreditar, vai comprar a ideia ou não, porque mesmo não tendo veneno, tinha sim nanotecnologia de algum tipo ali dentro daquele whisky. Porque o cara é ó. Aí então, para fazer a visita parecer ainda mais real, o que o Fury tenta fazer é uma espécie de suborno pro Rhodes, tentando dizer, eu sei que isso aqui tá acontecendo e tal, mas se você me devolver o meu emprego, eu fico com a boquinha fechada, não deixo vazar tal, a gente lida da melhor forma possível. Mas aí acontece a contraproposta, aonde o Rhodes, entre aspas Rhodes, acaba mostrando uma imagem lá com o Fury matando a Maria Hill. E essa foi a participação da Cobes Boulders nesse episódio. Super participação. Ela aparecendo tomando um tiro de outro ângulo, que a gente já tinha visto essa cena numa telinha lá no monitor. Mas de qualquer forma, fica esse negócio de se você tem algo que você acha que pode ser do meu interesse, eu também tenho algo aqui do seu interesse, mas não importa. Porque a essa altura do campeonato, o Fury já fez o que foi fazer lá, colocou a tal da bebida mágica maravilhosa para poder ser consumida e nisso ele já conseguiu a missão que queria. Aí a gente salta um tiquinho só no tempo para um momentinho um pouquinho depois ali e a gente vê o avião presidencial, o Air Force One, chegando com o presidente dos Estados Unidos e sendo recebido pelo Rhodes, que dá as boas-vindas para ele no Reino Unido. O presidente Hitson. E não é que esse presidente aí percebe o bafo de uísque no hálito do mané? Ou seria manéia? Fica feio, né? E vocês se ligaram nesse cara com o braço machucado aí? Na vida real até tem um esquema de às vezes a gente vê uns agentes ali com os bracinhos numa tipóia tal, que na verdade é meio que um braço de borracha, que eles estão com o braço bom por baixo do paletó, com a arma pronta ali numa situação qualquer, aquilo seria só para desviar a atenção e tal, mas nesse caso específico, esse é o braço do cara mesmo, porque esse daí foi o maluco que o Fury quebrou o braço lá da outra vez do primeiro encontro com o Rhodes, lembra? Então, com a comitiva indo encontrar para fazer lá o contato bilateral com a galera da Rússia, para conversar sobre deixar disso, tem nada acontecendo aqui que mereça que a gente se estranhe e tal, a patotinha do Gravik tá chegando prontinha para tocar o terror. E veja, estamos passando agora dos 45 do segundo tempo e só então a gente vai ter ação no episódio. Seguindo o plano, os Skrulls do Gravik chegam lá então, tocando o terror, mas fazendo questão de falar tudo em voz alta em russo, para poder já deixar aquela impressão de que foram os caras que estão fazendo isso. E a gente chega a ver o Gravik inclusive usando o poder que é baseado no esqueminha do Groot, de se esticar como se fossem alguns galhos, alguns ramos que estão crescendo, aquele negócio todo, o que deveria estar fazendo o papel ali do poder de se esticar do Senhor Fantástico, já que os poderes do Super Skrull deveriam ser baseados nos poderes dos 4 do Quarteto Fantástico, mas como eles ainda não foram apresentados
no MCU, eles tiveram que buscar poderes que são mais ou menos similares, pelo menos na forma como eles aparecem na tela. Então, dessa vez aí, essa leitura que é feita é por causa disso. O Fury tá indo pra lá com o Talos porque eles têm imperativamente que conseguir salvar esse presidente aí, porque senão tá instaurado o começo do fim mesmo. Então o cara é o alvo principal, esse é o plano que está sendo implementado, essa é a hora da verdade, é o momento em que as coisas têm que dar certo, eles vão pra lá. Quando o Fury chega, eu até fiquei me perguntando, puxa vida, mas ele de repente estava numa situação ali onde ele meio que era persona não grata, visto entre os agentes, aquele negócio todo, inclusive não está mais como sendo de forma oficial um diretor para a SHIELD, nem sei se esses agentes aí reconhecem a SHIELD e tal, se eles têm uma troca de hierarquia entre eles, mas ele até que chega lá sendo bem reconhecido, sendo visto como um aliado e inclusive até tem bastante voz ativa ali, consegue dar ordens, dar certos comandos que são aceitos pelos caras, então isso facilita um pouco. Tá aquele tiroteio generalizado, todo mundo atirando em todo mundo, e ele junto com o Talos vão até lá tentar quebrar o vidro para poder tirar o presidente, quando o Talos acaba sendo baleado, e nessas que ele tá sentindo dor, tá ali ferido e tal, ele começa a reverter para a forma natural dele, para mostrar o Skrull que ele é. É óbvio que isso acaba chamando a atenção e o Fury faz aquele negócio de tentar gritar pra galera, não, pera aí, calma, não é nada disso, ele tá com a gente, ele é amigo. Só que nessa confusão já tá acontecendo, e aí mesmo que um determinado cara lá, que é quem tava com ele na mira, faz aquela cara de, ok, se você falou então tá falado, quando o Fury vai poder levar o presidente pra dentro do seu carro pra zarpar com o cara de lá, o tal outro cara vai ajudar o Talos, só que o tal outro cara, na verdade, era o Gravik disfarçado e acaba enfiando uma lâmina ali no Talos. Aí fica aquele negócio, tudo indica que de fato o Talos morreu. Seria aquele negócio se por um lado no episódio a gente recebeu a Jaya de volta, por outro a gente tá perdendo o Talos aí. Não sei dessa vez se teria o mesmo peso fazer esse personagem voltar, porque é muito difícil a gente ter uma série como essa com todo esse grau de apostas de coisas importantes e sérias acontecendo e todos os personagens saírem ilesos o tempo inteiro. Vou te falar que se a gente de fato perder esse personagem, eu vou ficar bastante sentido, porque eu gostava do cara. Tanto o ator tá mandando benzaço no papel, como o personagem dá gosto de ver as trocas dele com o Fury. Os dois atores, o Ben Mendelsohn e o Samuel L. Jackson, fazem cenas incríveis um com o outro. É um ping-pong afiado ali que dá gosto de ver. Realmente, se essa daí for a saída dele, vai ser uma perda, vai ser bastante triste. O Fury chega então a atirar na cara do Gravik, mas ele tem sim o esquema do Extremes, que faz a regeneração permitir que ele, fique bem de novo. E como ali é uma questão de tempo, até daria para salvar os dois, mas ele tem que escolher, porque a situação tá acontecendo, ele tem que escolher entre salvar o presidente ou voltar para pegar o corpo do amigo. Se é que ainda tinha alguma coisa que pudesse ser feita por ele, em termos de primeiro socorro ou qualquer coisa do gênero, ele acaba então resolvendo dar uma chance pro planeta e escolhe levar o presidente embora. Então, mesmo com todo aquele tiroteio tendo muito provavelmente abatido alguns outros Skrulls, a gente tem certeza que ficou para trás, destransformado, que é o Talos. E a gente não tem nem sinal do Rhodes. O que está acontecendo numa situação dessas? O lance todo é quando o presidente acordar, explicar para ele que focinho de porco não é tomada. Isso daí vai dar trabalho. Agora então faltam 2 episódios, dedos cruzados para eles não cagarem no final dessa série aqui. Já que até então estão fazendo algo que tá me agradando pra caramba. E eu gostaria muito que eles fechassem essa série aqui com chave de ouro. Também fico curioso para saber se eles vão conseguir arranjar um jeito no roteiro de manter a invasão secreta. Porque para você poder criar uma história de fachada para justificar todos os confrontos ali já vai dar um trabalho, mas não é impossível. Mas será que eles vão conseguir resolver a trama mantendo os Skrulls no planeta e eles ainda continuarem incógnitos sem ninguém mais saber? Ou será que eles vão ser expulsos daqui, passarem a se tornar de fato os vilões que eles já deveriam ser desde o começo? Uma subversão na subversão. Já que quando a gente encontra eles lá em Capitão Marvel, todo mundo achava que eles iam ser os vilões e na verdade eles eram aliados. Será que talvez eles
Subvertam isso para a gente passar a ter nos Skrulls também outra ameaça constante para projetos futuros? Não sei. Lembrando, galera, que em Capitão América 4, Brave New World, o Admirável Mundo Novo, a gente vai ter o personagem do Thunderbolt Ross, interpretado pelo Harrison Ford, fazendo o presidente dos Estados Unidos. Então não dá nem para dizer que esse tal Ritson aí tá 100% seguro. Não sei exatamente o que vai acontecer com ele aqui, mas imagino que as coisas que acontecem nessa série devam afetar de forma bastante direta o que vai vir naquele filme. Pelo menos seria lógico. E vocês, meus queridos? O que vocês estão achando dessa série? Queriam que tivesse mais super-heróis aparecendo aqui, participando, para deixá-la um pouco mais parecida com como ela foi nas HQs? Será que é a melhor série lançada até agora ou eu tô sozinho nessa? Mais alguém aí concorda comigo? E o mais importante, alguém tem teorias pro final? Eu acho que eu consegui cobrir tudo de mais importante até aqui. Lembrando, todos são muito bem-vindos para participar do Momento dos Telanautas. Estou no aguardo de ver se vocês querem participar, porque esse quadro depende de vocês, não tem como eu fazer sozinho. Galera, obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço e até mais.